Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje o nosso convidado é o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Pedro Leite. Então, seu Pedro, no primeiro bloco a gente falou muito sobre a gente terminou falando sobre o convite do Demésio para o senhor ser candidato em 82, né? Isso. O senhor falou com a família, falou com o pessoal do escritório, como é que foi isso? Então, porque no escritório era eu e mais 2 irmãos. Daí eu falei, porque a gente tinha uma convivência muito grande, eu não podia deixar o escritório, né? Assim, a vereança, quer ou não, toma tempo da gente, né? Mas eles concordaram e tal, daí eu saí candidato, né? E tinha muito cliente, então eu fazia mala direta, né? Depois, naquela época tinha mala direta, tal, era na época boa do Correio, né? O pessoal do Correio era amigo da gente. Então, foi uma fase muito boa, né? O que você lembra da campanha de 82, de comício, Como é que foi feita aquela campanha? A campanha de 82 era comício. Os comícios eram muito bons, muita gente, porque o Telmo atraía muita gente, né? Entendeu? E vinha gente tinha comício em vários bairros, né, Rodrigo? Era aí, a gente até analisava, pô, hoje veio bastante gente, pô, Telmo, tá bem, né? Não foi que nem no Aroca, que ninguém foi e ele ganhou, né? Completamente diferente. Medir a popularidade pela quantidade de gente do comício. Sim. E o Telmo foi eleito, né? E eu também cheguei lá. Fui eleito. E como estava naquela época, quando entrei aqui, a gente entra pisando em casca de ovo, a gente não sabe, né? Mas a amizade foi fácil, porque o pessoal da Câmara me receberam muito bem, né? Os vereadores, naquela época, independente de sigla partidária, eram os unidos, né? E a gente era a maioria, então não tinha como, né? E o Djalma, como falei para você, eu me espelhei no Djalma naquela época. Djalma Leal, né? Djalma Leal. Ele foi o presidente da Câmara, eu acredito, no primeiro biênio. Eu fui vice-presidente, né? Ele queria que eu fosse vice-presidente dele. Tanto é que ele saía e falava, Pedro, entra lá, senta na minha cadeira lá, né? Mas, com tudo isso, o Telmo fez bastante de projetos, o Jacareí cresceu bastante, viu, Rodrigo? Quer dizer, nas duas eleições que o senhor foi eleito, que foi 82 e 92, o senhor ganhou sendo o Telmo candidato a prefeito e o Demésio vice, né? Perfeitamente. Os dois deram sorte para o senhor. Os dois deram sorte. E na primeira, em 82, o senhor teve 1.104 votos. 1.104. Foi o terceiro mais votado, só atrás da Tereza Porto Marques e do Tonhão Rádio. Exatamente. Tive voto em tudo quanto foi lugar, Rodrigo. Né? Tive voto em todas as cidades. O senhor imaginava essa quantidade de passar de 1.000 votos? Ah, não imaginava. Porque naquela época, como o Jacareí tinha muito menos eleitores, né? Não imaginava. Então, a responsabilidade aumentou muito, né? Você já pensou? Não era... Até o pessoal da Rádio Clube, naquela época, que era... Quem é esse cara? Quem é o Pedro Leite que foi eleito? Né? Assim, com tanto uma votação boa. Mas... Ninguém conhecia o seu poder de voto ainda, né? Pelo escritório, porque lá no escritório, Rodrigo, a gente atendia... Pô, a gente... Como se diz o negócio? Fazia chover, né? Então era uma época de ouro, época boa, população espetacular, legal. E a clientela nossa era milhares. Eram 15 vereadores? 15 vereadores. 9 do PMDB. Isso. E 5 do PDS. 5 do PDS e 1 do PT, que foi o Vicente Costa. O Vicente Paulo Costa. Foi o primeiro vereador do PT a ser eleito aqui em Jacareí. Mas o Vicentinho também, tranquilo, na dele, não tinha erro, não. Mas foi uma convivência boa, porque os vereadores eram todos legais, entendeu? Tinha, como colegas seus de vereador, tinha o Didi Gaiola, né? Didi, Davi... Davilino. Didi, Davilino. Tinha o Egídio. Mário Ney. Egídio Coimbra. Nossa, eu vou falar para você,
Foi uma época muito boa, viu? Era uma turma de já alguns vereadores ali experientes, né? Ah, sim, eu fui engolido ali, É, já vai. entendeu? Como se diz. Mas a experiência depois a gente vai É. adquirindo, né? Né, E Rodrigo? nesse primeiro mandato, que recordações o senhor guarda? O que foi marcante para o senhor nessa primeira passagem aqui na Câmara? A convivência, assim, em termos e também o aprendizado que eu tive na Câmara, né, Rodrigo? Porque isso aqui é um aprendizado, entendeu? Quer queira, quer não, um vereador, quando ganha uma eleição, tem gente que fala assim, pô, aquele cara ganhou. Então, mereceu, né? A gente não pode menosprezar, né? Mas, para mim, a recordação que eu tenho é isso, de ser... Nós éramos irmãos, praticamente, todo mundo. Não tinha ninguém subia na tribuna e falava mal, alguma coisa, entendeu? Entrava em atrito um com o outro. Tinha aqueles debates mais ríspidos, não tinha nada disso. Exatamente, não tinha. E se tinha também, mas era mais sereno, era mais... Não era nada né? É porque naquela época também, esse mandato seu, que foi de 83 a 88, foi um mandato que foi prorrogado, né? Que eram para ser de 4 anos, foi de quase 6 anos de Foi mandato. 6 anos. 6 anos de mandato, né? Foi 6 anos. Para coincidir com a Constituição e a eleição municipal de 88, de né? 88, isso, quando foi a Constituição de 88. E era uma época que o Brasil também estava mudando, né? O regime militar estava acabando, tinha aí as diretas já, como o senhor citou. Essa participação que era nacional também atingiu os municípios, né? E também em 82, Rodrigo, teve uma coisa aí que o eleitor tinha que votar tudo no mesmo... Todos. Todos. Governador, senador. Tudo do mesmo partido. Não podia votar em outro. Quem vota hoje, por exemplo, hoje vota no prefeito que é do PMDB, vota no PDS, vota, né? E naquela PDS, época, quer dizer, hoje não existe mais. Hoje é o progressista. Progressista, né? Seria o DEM, sei lá. Mas então, com isso tudo, tinha que ser o povo já estava inflamado, estava querendo mudar. De cabo a rabo tinha que ser só o mesmo partido. A governadora era o Franco Montoro, né? Franco Montoro, exatamente. E na outra que eu entrei foi Orestes Quercia. Orestes Quercia. Que era o vice do Montoro, né? Era o vice do Montoro. Mas foi um aprendizado muito bom, graças a Deus. E hoje estou aqui com você. Em 88 o senhor foi candidato de novo, né? Na eleição do Arouca. Foi candidato a vereador. Em 89, você fala? 88. Foi quando o Arouca foi eleito prefeito. Ah, sim, fui. Só que não foi eleito. Não fui eleito. E muita gente fala dessa eleição do Arouca como uma eleição muito marcante aqui em Jacareí, porque ninguém esperava que ele ganhasse aquela eleição, né? Ah, sim. Como é que foi aquele momento ali para o Jacareí? Por que o senhor acha que o Arouca ganhou a eleição do Demésio e também da Adelma? Na minha opinião, o Arouca fazia parte da administração do TEL. Sim. Ele era secretário de Finanças, né, na época. E era um camarada muito dado, um camarada espetacular, entendeu? E era uma pessoa que as pessoas que vinham até ele conversar, ele dá maior atenção e tal, né? E como se diz, ele corria aí os bairros, as cidades, tudo, as ruas, tal. E conseguiu conquistar os votos, né? E todo mundo estava com ele, a maioria. Só os outros partidos que não sabiam, pensavam que estavam bem, né? Tanto é que o Demésio foi um grande, né? Não foi fácil para o Demésio. Porque eu já entrevistei outras pessoas que falaram também dessa eleição. Algumas pessoas dão essa importância da campanha do Demésio ser uma campanha milionária, enquanto a do Arouca era uma campanha mais pobre, por aí. E também tem outras pessoas que defendem a tese que a esposa do Arouca, que era a dona Ada Cherubini, também contribuiu muito para ele... Ah, mas não tenha dúvida, contribuiu mesmo. Tanto é que o Demésio depois ficou, né?
Mas a vida é essa, ensina muita gente, né, Rodrigo? Aquilo que eu falei para você, a gente não pode menosprezar nenhum candidato, né? E o Arouca foi prefeito, tranquilo. O irmão dele foi presidente da Câmara na O época, irmão né? dele também, bem antes dele, né? Não, o irmão dele foi eleito vereador quando o Arouca foi candidato. Foi. Mas E depois confundiram a Arouquinha com o irmão dele. Entendeu? Teve essa também, né? Muita gente pensava que estava votando no ex-prefeito, no Arocão. Isso aí. E aí votou no irmão mais novo, né? Mas essa era... E o Demésio ficou traumatizado com essa derrota, né? Fica, né, Rodrigo? Porque ele estava muito bem, né, assim. Tanto é que teve uma votação muito boa, entendeu? Mas não adianta, né? Um voto faz diferença, né? Ganhou. Então, é isso aí. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.